ok? Estamos aqui reunidos com o nosso amigo Cícero Mendes e seu pai, seu Valdenir Carlos, que é um grande vaqueiro da nossa região aqui. Cícero, você é uma figura da nossa cultura que representa os repentes, as toadas. Qual a importância dos repentes, das toadas no meio do vaqueiro? O aboio no meio do vaqueiro é como se fosse uma diversão para ele, porque o aboio ele está intimamente ligado à questão religiosa. O aboio ele surge dentro do contexto da cantoria de viola. E os cantadores de viola antigos, eles eram da zona rural, eram pessoas rurais e que viviam na lida com o gado. E essa cultura ela veio passando de geração para geração até chegar aos aboiadores, porque o trabalho do aboio, para a história, ele é recente, ele inicia na década de 70 com os poetas alagoanos, final de 1969 para 1970, e chega até hoje com outra bagagem e com outras características, mas dentro do contexto elementar da vida do vaqueiro. Então, o aboio, quando se fala em aboio hoje, ele não é só o aboio. Ele é o aboio, é o forró, é a cantoria, e isso para os vaqueiros é uma grande alegria, e é como se eles estivessem ali numa confraternização, uma coisa comum entre eles. E não deixa de mexer muito com as nossas emoções, né, Cícero? É um motivo de muitas vezes os vaqueiros, eles se motivam pelo arrepento, pelo aboio, né? Eles veem naquela cantoria, né, um motivo a mais para enfrentar a lida da labuta do dia a dia. Cícero, eu queria lhe fazer mais uma pergunta. O que representou a figura de seu pai para que ele envolvesse nesse mundo de cantorias e de vaqueiro? Veja só, Gleidson, eu nasci numa região rural, né? Aqui mesmo na região rural. E eu aprendi com meus pais, porque além de mim tem mais outro irmão, mas eu sempre tive com meu pai, eu sempre fui apaixonado pelo o trabalho rural. E ele me ensinou isso através do rádio. Eu era criança e lá em casa tinha uma radiola, e do tempo de radiola, né, porque a turma de hoje não conhece, e nessa radiola só tocava os discos de aboiadores famosos da época, e isso me inspirava. E 4 horas da manhã a gente assistia programa de rádio, ele levantava para tirar o leite e eu ficava com o rádio ligado, e eu via aquilo e eu dizia, eu acho que eu tenho condições de fazer isso daí. E ficava inventando, ficava cantando com as vacas, com as galinhas no terreiro, na escola. E foi disso que surgiu a ideia desse trabalho voltado para a cultura do vaqueiro. Então, assim, essas coisas que estão relacionadas à cultura, ela vem com a gente, ela nasce com a gente vai só desenvolvendo ao longo do tempo. Então o meu pai foi importante nisso, até porque se ele não gostasse de cantoria, eu não tinha gostado de cantoria, né? Então isso é uma coisa similar. Se ele não gostasse da zona rural, evidentemente eu poderia ter sido frustrado com relação ao meio rural, porque são coisas um pouco opostas umas da outra, porque um não justifica o outro. Conheço muita gente que nasceu na capital e ele é vaqueiro mesmo, ele vem embora para o interior e ama isso, mas é uma coisa completamente fora da curva. Então, no conceito do trabalho dele, para mim foi importante. Se não fosse ele, eu poderia até ser um funcionário público, de fato, por formação, mas poeta e vaqueiro, jamais.